Bom, gente, pense um pouquinho aí. Tem alguma coisa na sua vida que você gostaria que mudasse? Alguma coisa que você gostaria que Deus intervisse ou intervisse e mudasse? Eu não me refiro a algum problema momentâneo, alguma coisa que aconteceu, por exemplo, nos últimos meses, últimas semanas. Não, eu me refiro a algum problema crônico, a algum problema antigo, a algum problema que já faz muito tempo que você vem pedindo a Deus que mude e que Ele não mudou. Ou talvez algum problema que você tenha e que você já acha que não vai ter mudança mesmo e que você gostaria que mudasse. Tem alguma situação dessa na sua vida? Talvez uma condição financeira ou de uma pobreza constante ou uma situação de um negócio que faz só 20 anos que você está tentando fazer ele deslanchar e ele não sai do lugar. Ou uma situação de humilhação. Talvez você viva aí há muito tempo uma humilhação familiar, por exemplo. Alguma questão aí que te humilha. Tem alguma situação na sua vida assim, ruim, péssima, horrível, que você gostaria que mudasse? Ou então não é nenhuma coisa que você gostaria de mudasse. Você sonha com alguma situação na sua vida que acontecesse, que viesse a acontecer, uma mudança extraordinária. Não, ganhar na Mega Sena. Não estou me referindo a você ganhar na Mega Sena, mas alguma coisa que você gostaria que acontecesse, um projeto que você tem, um sonho que você tem, uma faculdade que gostaria de fazer, um concurso que gostaria de passar. Tem alguma coisa que você gostaria que Deus botasse o dedo ali e solucionasse? Ok. Então, aliás, eu sei que tem muitos aqui que já compartilharam situações assim. Tá, vamos mudar um pouquinho o foco e pensar naquelas situações humanas que não são suas, mas são de uma parte da sociedade, ou pelo menos das minorias. Injustiça do trabalho escravo, a injustiça da desigualdade social, a injustiça da falta de justiça, a injustiça da injustiça, alguma condição social que você considera que a sociedade deveria lutar para mudar. Não faltam movimentos de luta pelos direitos das minorias. E talvez você até pense que deveríamos nos engajar em certas lutas pelos direitos, pela defesa das minorias. Tá. O apóstolo Paulo, escrevendo para Tito, ele disse o seguinte: ensine aos escravos, para que eles se submetam aos seus senhores. E diga às mulheres novas, para que elas aprendam a ficar em casa e a cuidar dos afazeres de casa e dos filhos. Não está errado isso, não? Paulo não deveria ter dito assim: ensine aos senhores de escravos para que libertem seus escravos. E ele não deveria ter dito: diga aos homens para que parem de oprimir as mulheres e defendam os direitos delas, para que elas não tenham que ficar apenas trancadas dentro de casa, cuidando dos seus afazeres e honrando a eles. O apóstolo Pedro chega a dizer para os escravos: escravos, obedeçam seus senhores, não apenas os bons, mas também os maus. Na época de Jesus existiam escravos. Eu não vejo Jesus falar uma única palavra a favor dos escravos. Na época de Jesus, as mulheres também eram deixadas de lado, rejeitadas, nem sequer contadas. E eu também não vejo Jesus dar uma única palavra em favor da mudança da condição social da mulher. Aliás, eu não vejo Jesus participar e nem imagino que ele viesse a participar, se hoje vivesse, de qualquer movimento de libertação de qualquer minoria. E eu não o vejo lutando
pelos direitos de grupo nenhum. Bom, na época de Jesus, os romanos eram os que dominavam, oprimiam o povo. E o que é que Jesus faz mesmo? Nada. Nada. Silêncio absoluto. Nenhuma palavra sobre vamos nos libertar da opressão romana. Nenhuma palavra para os romanos dizendo parem de oprimir-nos, ou chamando o povo para se manifestar contra. Jesus não iria em nenhuma manifestação para o impeachment da ex-presidente Dilma e não iria a nenhuma manifestação pelo impeachment do presidente Temer. E ele não sairia às ruas para uma manifestação contra a corrupção. Ele não sairia às ruas para lutar pelos direitos dos trabalhadores. Ele não participaria de nenhum sindicato. Tá bom, voltemos aos nossos problemas pessoais. Você acha mesmo que Deus tem que mudar a sua situação? De verdade, você acha mesmo que Deus é obrigado a dar aquilo que você está precisando, aquilo que você está querendo, aquilo que você sonha, aquilo que você busca? Você acha mesmo que tem alguma coisa na tua vida, na minha vida, que a gente gostaria que mudasse? Você acha mesmo que tem alguma coisa que Deus esteja obrigado a mudar na minha vida? E você acha mesmo que Deus tem ao menos sequer se preocupar com a minha condição? A maioria acha que sim, né? Afinal de contas, não é à toa que a gente vive pedindo. Ok. Olha só um texto. 1 Coríntios capítulo 7. Olha o que aqui Paulo diz. Versículo 21. Primeira Coríntios 7, 21. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso. Mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Você foi chamado por Cristo sendo escravo? Ok. Não se preocupe com isso. Você foi chamado por Cristo sendo pobre? Não se preocupe com isso. Você foi chamado por Cristo sendo paralítico? Não se preocupe com isso. Você foi chamado por Cristo estando acometido de uma doença? Não se preocupe com isso. Você foi chamado por Cristo fazendo parte de uma minoria? Não se preocupe com isso. Você foi chamado por Cristo estando numa condição de humilhação diante de outros? Não se preocupe com isso. Você foi chamado por Cristo estando numa condição de um trabalhador braçal ganhando uma miséria? Não se preocupe com isso. Você foi chamado por Cristo não tendo conquistado ainda as coisas que você gostaria de conquistar? Não se preocupe com isso. Não se preocupe. Tá bom, vamos cruzar os braços então e não nos preocuparmos com isso? Não é isso que ele fala aqui. Se você foi chamado sendo escravo, não se preocupe com isso. Mas, se você tiver a oportunidade de mudar essa situação, aproveite. Isso não tem nada a ver com Deus, tem a ver com você. Ele não diz assim, você foi chamado sendo escravo, aguarde que Deus vai te libertar da escravidão e você vai virar senhor. Você foi chamado por Deus sendo doente, estando doente, ok, Deus vai livrar-te da sua doença. Você foi chamado por Cristo sem ainda ter conquistado as coisas que você sonha e que você gostaria de conquistar, ok, você vai conquistar porque Deus vai fazer você conquistar. Não é nada disso. É mais ou menos assim, não se preocupe com isso. Mas, se você tiver a oportunidade de mudar a sua situação de vida, isso é com você. Mude.
Aproveite a oportunidade. Lute por ela. Vá atrás dela. Mas não se preocupe com ela. Ela não pode ser sua preocupação. Mas ela pode estar no seu radar de oportunidades. Ok, eu não me preocupo, mas se aparecer a oportunidade, eu entro por ela. Eu vou atrás. Eu procuro a solução. Eu procuro a resposta, eu procuro a melhoria, eu procuro uma melhor condição, eu procuro me aprimorar, avançar nas coisas que eu preciso em relação à minha vida, em relação às coisas que eu gostaria de conquistar, em relação às coisas que eu gostaria que fossem mudadas na minha vida. Isso cabe a nós. Isso cabe a cada um de nós, não ficarmos aguardando que um anjo do céu desça e venha mudar a nossa situação, como se Deus estivesse obrigado a fazer isso por nós. Não, Ele não está obrigado a fazer isso por nós. Ele não só não está, que é uma tolice você achar que Ele está. E fazer a sua vida depender disso. Não, você foi chamado como escravo, meu amigo, não tenha problemas com isso. Não se preocupe com isso. Apenas trabalhe, prepare-se, organize o que tem que ser organizado e aproveite as oportunidades que aparecerem na tua vida. E se uma oportunidade aparecer e você não conseguir abraçá-la, não te preocupes com isso. Não é culpa de Deus, não é porque Deus não gosta de você, não é porque só comigo, é porque Deus não olha para mim, é porque... Não, nada a ver com isso. Não te preocupes. Aproveite uma próxima oportunidade que aparecer. Você não conseguiu a próxima também? Pô, meu irmão, tu tá devagar, hein? Isso não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com você. Tem a ver comigo. Tem a ver com a nossa dedicação. Tem a ver com o nosso trabalho, com o nosso esforço. Tem a ver com a nossa vontade. Tem a ver com o nosso preparo, tem a ver com o nosso foco, tem a ver com sabermos o que realmente queremos, tem a ver com sabermos aproveitar as oportunidades que a existência nos dá, sem acharmos que alguém seja responsável por isso. Então, o Evangelho não se envolve nessas questões. Isso é questão dos homens, não do Evangelho. Ok. Dá para continuar nos próximos versículos? Porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto. O que foi chamado sendo escravo, no Senhor, é liberto. E o que foi chamado sendo livre, só é livre se tornar escravo de Cristo. É por isso que não te preocupes. Porque em Cristo, o escravo, ainda que permaneça na condição de escravo, é livre. E o livre, se não considera Cristo, ele é um escravo. A escravidão nada tem a ver com a condição social de escravo ou livre, de escravo ou senhor. Quem está em Cristo é livre, ainda que esteja numa masmorra. E quem está sem Cristo, fora de Cristo, é escravo, ainda que esteja gozando de toda a liberdade no Caribe, nas melhores praias do mundo. É por isso que o Evangelho não se ocupa com essas questõezinhas. Porque isso é questãozinha para o Evangelho. Movimentos sociais, para o Evangelho isso é uma questãozinha. Porque o Evangelho está muito acima disso. O Evangelho não propõe nenhuma libertação de condição social para minoria nenhuma, para grupo nenhum, para pessoa nenhuma.
A proposta do Evangelho é uma libertação que transcende completamente qualquer conquista que alguém possa ter nessa terra ou qualquer derrota que se possa ter nessa terra. A libertação que o Evangelho propõe transcende a doença, transcende a pobreza, transcende qualquer tipo de perda, transcende qualquer condição social que a gente por acaso desejaria conquistar, mas não consegue. Ainda que nada se conquiste nessa terra, vivendo plenamente o Evangelho, terá se conquistado a única coisa que não se pode comprar com dinheiro nenhum e com conquista nenhuma. Uma liberdade que não tem preço. Uma libertação que não pode ser ganha com nenhum tipo de conquista, de nenhum avanço, de nada que se possa ter aqui nessa terra. Então, quando eu falo que Jesus Cristo não participaria de movimentação, de movimentos por libertação de grupo nenhum, de movimentos sociais de espécie nenhuma, porque isso seria diminuir muito o significado do Evangelho. O Evangelho não fez opção pelo pobre. O Evangelho não fez opção pelas minorias. O Evangelho não fez a opção pelos oprimidos pelo regime capitalista. Não. O Evangelho não fez opção por nada nem por ninguém. Como grupo, como guerrilha, como movimento social. O Evangelho não é isso. O Evangelho propõe uma mudança radical do coração. É uma mudança radical da vida, do interior. E envolver-se com outras questões, como o Evangelho, ele deixaria de ser Evangelho para ser só mais um movimento de libertação social. E sabe o que acontece com os movimentos de libertação social? Eles nunca acabam. Porque uma condição alterada agora, depois lá na frente aparece outra. E depois outra, e depois outra, e depois outra. Você acha que Jesus tem que mudar algum problema pessoal seu hoje? Alguma condição sua, que você já vem sofrendo com ela há tanto tempo? Ah, você acha mesmo? Ok. E é isso que você quer que ele resolva? Ok, ele resolve. Tá, mas virão outros problemas. Outros problemas. É certo como hoje é hoje que outros problemas virão. E aí você quer o quê? Que Jesus Cristo resolva o outro problema também. Ok, ele vai resolver o outro. E aí? Não, mas aí vai ter outro. E depois outro. E depois outro. E depois outro. A proposta do Evangelho é: vamos resolver isso de uma vez por todas. Alterando a maneira como você e eu reagimos à vida. Alterando o nosso coração. Alterando a nossa mente, mudando o nosso interior, para que nós sejamos livres, ainda que padeçamos os mais variados problemas na nossa existência. O dia que o coração for livre, não haverá problema para nos escravizar. Aí nós estaremos livres de todos eles. E a gente correndo por libertação do problema A, B ou C, quando a questão toda está em: que tal você ser livre para ser escravo? Que tal você ser livre para não sofrer com as dores da existência? Essa é a proposta do Evangelho. Ok, isso significa então que nós não deveremos lutar pelas melhorias na condição de vida da humanidade? Não, claro que não. É claro que temos que lutar. Ele não disse ali, foi chamado de sendo escravo? Não se preocupe, mas havendo uma oportunidade, aproveite. Isso tem a ver conosco. Ok. Então, como seres humanos que buscam melhorias na sua existência pessoal e comunitária, é justo que nós nos envolvamos em projetos, em movimentos que visem trazer melhorias para a vida das pessoas. Mas não pensemos que esse seja o trabalho do Evangelho. Não, isso é trabalho nosso, seres humanos. O Evangelho é outra coisa. O Evangelho está em outro nível de atuação.
que não se mistura e não se confunde com nada disso, porque ele não tem cor, ele não tem ideologia, ele não é petista, ele não é de direita nem de esquerda, ele não é nem verde, amarelo, nem vermelho, nem preto, nem nada. Ele não é macho nem fêmea. Ele não é rico nem pobre. Ele é o evangelho da graça. Ele é o evangelho, a boa nova da vida em Cristo. Ele é o evangelho que altera profundamente o coração de alguém, de uma pessoa. Altera a existência dessa pessoa. E a mudança social vai se verificar não por mudanças em circunstâncias passageiras, mas numa mudança profunda de mente, de vida, de coração, que vai afetar a sociedade, pela ação de cada um, como servo de Cristo, como filho do Evangelho, sem movimentos, mas com o movimento de uma multidão, que não muda nada por movimentos, mas muda através da atitude prática. Porque você veja bem, Jesus nunca fez movimento nenhum, né? Mas você viu como é que ele tratava as pessoas? Ele não tratava o escravo como escravo. Ele não tratava os senhores como senhores. Ele não tratava mulheres como as rejeitadas. Ele não tratava as crianças como todos os outros tratavam. Ele não tratava os marginalizados como marginalizados. Ele não tratava a minoria como minoria. Isso não existia na mente de Jesus. Rico e pobre, ele os tratava igualmente. Homem e mulher, igualmente. Olha como ele acolhia as pessoas. Olha como ele abraçava as pessoas. Olha como ele tinha compaixão das pessoas. Olha como ele reagia às mais diversas circunstâncias da existência com a naturalidade de quem não é afetado por nenhuma circunstância. Aí vem o próximo versículo aqui, em que o apóstolo Paulo diz o seguinte, no versículo 23. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Você já parou para pensar no que é que Paulo está dizendo aqui? Primeiro ele começa dizendo, você foi chamado de escravo? Não se preocupe com isso. Agora logo em seguida ele está dizendo, não se torne escravo de homens. Mas não, peraí. O escravo não é escravo de um homem? Como é que agora ele diz, não se torne escravos de homens? Ele está dizendo para o escravo, enquanto você for escravo, não seja escravo. Não se deixe escravizar à sua condição. Jesus vivia também sob a opressão romana. Dai a César o que é de César. Simples assim. De quem é mesmo essa moeda? E a esfinge, o desenho que está nela? Ah, é de César. Ok. Então, dê a César o que é de César. Sem neurose, sem crise. Malditos romanos. Vamos cortar-lhes as cabeças. Não pague nada. Não. Ah, paga aí, ó. Dê a César o que é de César. Mas ele não esqueceu de complementar. E a Deus o que é de Deus. Não se deixe escravizar por condição nenhuma. Por que é que nós nos deixamos escravizar? Pela falta do dinheiro, pelo problema de saúde, pela humilhação que sofremos do fulano, do beltrano e da ciclana? Por que é que nós nos deixamos escravizar pelas dores da vida? Por que é que nós deixamos que as dificuldades da existência nos escravizem ao ponto de nos tirar o sono, de roubar a paz e de nos fazer prostrar doentes por causa de problemas emocionais, físicos, financeiros, familiares? Não se deixem escravizar, ainda que vocês sejam escravos. Porque vocês foram comprados por preço, o preço do sangue
de Cristo. Se vocês foram comprados, lembrem-se que o escravo é comprado. Nós fomos comprados por Cristo. Nos tornamos livremente escravos de Cristo. Uma vez que nós nos tornamos escravos de Cristo, não faz sentido que nos deixemos escravizar pelas condições da vida, da existência humana. Pelo contrário, que a gente olhe todas essas circunstâncias da vida como sendo tão somente aquilo que elas são, circunstâncias da vida, que pode vir sobre você, com coisas boas e coisas ruins, com vitórias e com derrotas, com saúde e com doença, com humilhação e com honra. Tudo isso pode vir sobre nós. E que nós não dependamos nem de uma coisa e nem de outra para que sejamos livres. O que é que lhe falta para que você conquiste uma vida que lhe dê sentido? É que você passe num concurso, que você ganhe algum dinheiro grande, que você compre uma casa, que você se case, arrume uma esposa ou um marido, ou que você consiga fazer o seu negócio deslanchar, que você fique milionário, ou que você tenha um filho, ou que você... O que é que falta? Há alguma coisa que você acha que daria significado à sua existência? Se existe, esta é a tua escravidão. Esta é a coisa que te prende. Esta é a coisa que de fato te acorrenta. Não se deixe escravizar a homem algum. Não se deixe escravizar a pessoa alguma, a condição alguma. É esse o ensino do apóstolo Paulo aqui para nós. Não se deixem escravizar. Ora, a proposta do Evangelho para nós é exatamente uma vida que ultrapassa completamente as condições dessa existência. Jesus Cristo disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Essa é a proposta. Não é mudança de condição de vida, é mudança da própria vida. E uma vez que a vida seja mudada, as condições da vida, não se preocupe com isso. Se você tiver chance de mudar, mude. Se você tiver chance de alterá-la, ok, altere. Se você quer lutar, ok, lute. Mas não se escravize a isso. Não se deixe escravizar por isso. Porque se você deixar se escravizar por isso, ele será teu senhor. Seja o que for. E sendo teu senhor, ele vai te açoitar. No mínimo, durante a noite. Ele vai te açoitar com remédios. Ele vai te açoitar com mau humor, com raiva, com amargura. Ele vai te açoitar com atritos, com intrigas, com cobranças. Porque não é isso que nós fazemos diante das coisas que nos escravizam? A gente se debate tentando se libertar, mas a nossa tentativa de se libertar é batendo a corrente em todo mundo que está à nossa volta. Com palavras, com guerras. Tudo porque nós nos deixamos escravizar por uma condição que a gente acha que é injusta. Não se deixem escravizar por nada. Então eu concluo perguntando a você a mesma pergunta do início. Qual é a condição crônica da sua vida que Deus tem que mudar? Eu espero que depois disso que falamos aqui, que você conclua, não há nada que Deus tenha que mudar, não. Ele já mudou o que tinha que ser mudado. Ele já alterou o que tinha que ser alterado. Ele já me deu vida. E depois que Ele me deu vida, todo o resto é só resto.
que poderá mudar, melhorar ou não. Se melhorar, bem. Se não melhorar, não tem problema. E eu concluo repetindo pela enésima vez. Eu digo pela enésima porque eu tenho certeza que já contei essa história aqui, porque eu conto 1000 vezes. Que é a história da Denise. Uma jovem linda, mãe de 2 filhos, exuberante, plena de vida, de alegria, de força, de vitalidade, e que foi acometida por uma doença degenerativa. E essa doença foi atrofiando os músculos, o cabelo lindo que ela tinha, do qual ela cuidava com tanto zelo, ela já não podia cuidar mais. E eu fui chamado à casa dessa mulher para orar pela cura dela. E eu fui à casa dela para orar pela cura. Não a conhecia ainda. E eu a conheci nesse dia. E depois de conversar durante alguns momentos com ela chorando as mágoas, as dores dela, contando a doença, e a angústia que ela vivia, e a busca dela pela cura em tudo quanto é lugar, centros de umbanda, de quimbanda, igrejas, e tudo quanto é lugar. Qualquer pessoa que pudesse, talvez, significar esperança de milagre, ela ia. Ela rezava para Deus e para o diabo. E então eu disse a ela, eu não vou orar por você. Não. Pela sua cura? Não, eu não vou orar pela sua cura. E ela ficou realmente brava. Como assim? Você veio aqui para orar pela minha cura? Se você não veio aqui orar pela minha cura, você veio fazer o que aqui? Pode ir embora. A única coisa que me interessa é a minha cura. Então, se você não vai orar por ela, eu não entendi o que você veio fazer aqui. Ela ficou mesmo chocada. Diz, não, eu não vou orar pela tua cura. Eu vou pedir para Deus curar teu coração. E foi exatamente isso que eu orei. E deixando claro na minha oração, não oro que o Senhor cure dessa doença. Eu oro apenas que o Senhor cure o seu coração. E foi assim que acabou a oração. Ela ficou desconcertada, não gostou. E eu voltei na semana seguinte. E a cada semana, eu lia para ela uma porção do Evangelho. E orava pela cura do coração. E ela dizia assim às vezes, você não vai orar mesmo pela minha cura, né? Eu disse, não, eu não vou orar, mas é tudo o que eu quero. Não, eu não vou orar, você não precisa dessa cura. E um dia eu cheguei lá, depois já acho uns 3, 4 meses, e tudo estava mudado. Completamente mudado, que era visível no rosto dela. Eu jamais tinha visto uma transformação tão profunda e tão instantânea na vida de uma pessoa. Ela estava tão radiante que eu falei, o que aconteceu, Denise? Aconteceu o seguinte, eu estava tomando banho ontem. A minha empregada estava me dando banho. E eu estava tão angustiada, como sempre fico, por uma pessoa ter que cuidar de mim, me levar ao banheiro, para tudo, para todas as necessidades. Ter que me dar banho. Ela lavou meu cabelo e ela estava penteando meu cabelo, e eu via que ela não estava penteando como eu gostaria, como eu sempre fiz. E aquilo me angustiou tanto, que naquela hora eu falei assim, Jesus, se é verdade o que o Adailton está me dizendo, eu vou te pedir uma coisa agora. Cura meu coração. Eu quero a cura do meu coração. Aí eu falei, e o que aconteceu? Ela falou, o que aconteceu é que eu não sei, uma alegria tão grande invadiu meu coração que eu estou rindo desde ontem. E eu só sei rir. E a tristeza foi embora.
E eu não sei o que é. Aí eu falei, é a cura do teu coração. Jesus entrou no teu coração. Ele ouviu a tua oração. Agora você sabe o que é vida. E ela mudou, gente. Vocês não imaginam. A cada semana, aquela mulher estava maravilhada, com risos nos lábios. E aí eu falei assim, bom, então agora eu acho que eu posso orar pela tua cura. Ela disse, nada. Que orar pela minha cura? Eu estava lendo na Bíblia aqui que eu vou receber um corpo novo. Ela estava lendo em Coríntios 15. Eu cheguei lá, estava com a Bíblia aberta. E ela falou, olha o que eu estou lendo aqui, ó. É isso aqui mesmo que vai acontecer? Eu vou ter um corpo novo, sem doença? É isso que você vai ter. Eu não preciso de cura aqui não. Está tudo bem. E realmente eu nunca orei pela cura dela. Física. Essa mulher viveu ainda alguns anos, feliz da vida com Cristo. Eu a visitei no dia da morte dela, no hospital. Eu cheguei e a enfermeira disse, ela está dormindo, mas ela está te ouvindo. Aí eu só falei com ela, Denise, vamos fazer o que nós fizemos várias vezes. Eu li a Bíblia, cantei um cântico, orei por ela. Ela abriu os olhos, deu um enorme de um sorriso. E naquela tarde ela morreu. Você tem certeza mesmo que Jesus precisa mudar alguma circunstância da tua vida? Realizar algum milagre físico, financeiro, familiar, alguma conquista, para que a sua vida tenha sentido e você acredite que Ele te ama? Não. Em Cristo, quem é escravo está livre. Quem é Senhor só é livre se saber que é escravo de Cristo. Do contrário, escravos e livres, homens e mulheres, ricos e pobres, não passam de miseráveis, vendidos às paixões da vida, escravizados aos homens e às circunstâncias da existência. Que Jesus tenha piedade de nós, para que nós vivamos a plenitude da vida que Ele oferece, pela fé nele, seguindo a Ele, olhando para Ele, confiando nele, para que nada nessa existência nos escravize. Amém. Vamos ver. Cada instante contigo, Jesus, e passo aos teus pés, eu sou mais feliz. Cada instante
louvamos o Teu nome pela libertação que o Senhor nos deu, sendo nós escravos das mais variadas circunstâncias da vida e do pecado. Obrigado porque o Senhor nos trouxe uma libertação que nenhuma conquista do mundo poderia nos dar. E eu peço ao Senhor que nos ajude, porque somos seres humanos pequenos, falhos, frágeis, e rapidamente nos deixamos escravizar por qualquer coisa, esquecendo-nos do preço com o qual nós fomos comprados por Ti. Ajuda-nos, ó Pai, a vivermos esta liberdade em Ti, para que a nossa vida ganhe significado, plenitude, alegria, vida plena, independentemente de qualquer problema, crônico ou não, de qualquer condição social, de qualquer dificuldade, de qualquer dilema, de qualquer confusão, apesar de qualquer inimizade que tenham contra nós, de qualquer coisa que venha contra nós, que a gente tenha bem certo que em Ti nós já somos livres e que tudo mais são apenas circunstâncias passageiras e que nós não nos preocupemos com elas. Ao mesmo tempo, ajuda-nos a sermos ativos para aproveitarmos as oportunidades, para criarmos oportunidades naquilo que nós buscamos, que nós desejamos, naquilo que é importante para nós e para a comunidade, mas que façamos isso com toda a liberdade de quem já sabe que é livre, de quem já sabe que não será nenhuma conquista que realmente dará significado à vida, mas que tão somente é o privilégio de poder desfrutar de melhorias, de crescimento, de progressos. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos livres para agirmos com liberdade diante de todas as situações e de todas as pessoas. Amém.